E aí, CGL, eu andar com o chapa na voz. Vai segurando, E aí, irmão, humildade, disciplina, vida louca. Diretamente do chapa, só proceder. Turano, se liga, vou dizer. É pra justiça e o baile rola. Quem contra mete o pé, venha curtir. Com paz, amor e muita fé. Sem violência, só chega e fala que é nóis. Eu quero ouvir sua voz, menor do chapa. Humildemente eu tô cantando toda a relíquia. Pessoal, tô esperando aqui o nosso convidado chegar e ele acabou de estar online aí, como no horário, né, grande Thiago? Não sei se você tá me ouvindo bem aí, como é que tá o áudio? Tá tudo ótimo. E você, tu me ouve bem? Perfeito, Thiago. Graças a Deus. Bom Então demais. Thiagão, primeiramente, tá? O pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. A gente falou que ia iniciar às 19 horas, mas aí a gente já vai apresentando um pouquinho para você, né? O que é o nosso grupo. Que talvez a gente conversou muito pouco ali, conversamos com outras pessoas também da própria JHSF. Então é uma honra enorme a gente estar podendo fazer parte dessa live, tá tendo esse contato diretamente com você, porque diferentemente eu acho que de outros, sabe, Thiago? Aqui você não vai ver aquelas cadeiras de player, quadros, estantes, porque o nosso grupo é dos minoritários mesmo. É um grupo que foi criado por mim, já tenho 13 anos no mercado financeiro, não vivo de bolsa de valores, é bem legal essa situação, e a gente usa o mercado financeiro como uma forma de complementar a nossa renda. Aí você pode me perguntar, como assim complementar a renda, Ruitão? Olha, a gente complementa a renda da seguinte maneira, é pagando uma conta de luz, é uma conta de água, é um boleto, é pagando uma faculdade, é ajudando aquelas pessoas que sofreram com a pandemia, exatamente nessa complementação, na variação ali das ações, na compra, na venda e no swing trade. E hoje, nós temos o maior grupo hoje de Telegram, tá? Tô até com ele aberto aqui no meu computador, hoje do Brasil, ele é totalmente gratuito. Nós não temos nenhuma ligação com qualquer corretora, qualquer instituição financeira. Não temos... deixa eu só olhar aqui a questão do... Beleza. Só um minutinho, já vou colocar só a questão do comentário. Aí, ótimo. Então a gente não cobra nada pelo que a gente faz, tá? Pelo contrário, nós temos alguns projetos sociais que a gente vem abraçando aí por todo o Brasil. Eu até mostrei para você aí aquele dia, né? E a gente não fica assim divulgando amplamente o que a gente vem fazendo, porque a nossa ideia é ajudar mesmo, né? Deixar esse lado político, né, para fora. Então nessa última campanha nós estamos ajudando umas crianças de 3 meses de idade, que chama Pedro Lucas, está um sucesso. Nós estamos pagando todo o tratamento dele, um tratamento que ele nasceu com uma deficiência nos pés. Então, assim, um trabalho bem bonito. E hoje, a gente tem, além do grupo Bovespa, que é esse que tem mais de 99 mil pessoas, nós temos um grupo exclusivo para deficientes auditivos, que a gente faz a transcrição de todos os vídeos. Então, uma coisa bem legal. Temos um grupo exclusivo para mulheres, justamente porque esse mercado, infelizmente, ainda é muito machista, então acaba que muitas mulheres acabam se sentindo coagidas por questões de estar ali tímidas, né? De estar participando desse mercado. Então a gente fez essa abertura também e a gente vai crescendo cada dia mais. Então, assim, agradecer imensamente a você, a todos os administradores do grupo que colaborou e ao Alisson também, né? Que proporcionou essa ponte aí entre os minoritários e você aí. Tranquilo, meu querido? Não, tranquilo. E assim, para mim é um dever eu estar aqui, independente de vocês serem grandes ou pequenos. Acho que a gente tem uma política na empresa de proximidade com todos os acionistas, até com quem não é acionista. Então, acho que o meu papel aqui como parte da administração da empresa é atender os nossos acionistas e aquelas pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a empresa. Então, eu que tenho que te agradecer aí pela oportunidade da gente poder conversar com as pessoas que acompanham o seu perfil. Obrigado, Thiagão. Seguinte, a gente fez ali um levantamento, principalmente lá no meu Instagram, de algumas perguntas chaves, né, que a gente julgou necessário para fazer para você, porque eu acho que
ninguém mais importante para você para responder isso. Eu sou acionista da empresa, o pessoal sabe, todo mundo sabe, o nosso grupo é acionista da empresa. A gente gosta muito da empresa já há algum tempo. Então, assim, a gente tem pessoas que entraram na Bolsa há um dia atrás, há 2, há 1 ano, há 2 anos, e tem gente que já está há 13 anos. Então, tem muita pessoa que não sabe quem é a JHSF. Então, assim, eu queria que você fizesse em breve, eu sei que é muito amplo, né, a história da JHSF, mas o que seria? Quem é a JHSF para esse acionista novo e para esse acionista que já vem acompanhando a empresa? Tá legal. Eu faço uma introdução, um ponto só que aqui do meu lado você conhece, a gente não pode falar muito sobre perspectiva no sentido de falar de resultado futuro, esse tipo de Sim, coisa. sim, Então, claro. se a gente puder evitar só essas perguntas, me faz não ter que ficar aqui numa saia justa. Claro, claro. Com certeza. Então, assim, eu queria, primeiramente, né? A gente viu que a bolsa de valor, ela estava num momento, entre aspas, inflado, que a gente fala. Para a gente que é trader, né? Que a gente vive desse mercado, que a gente tem essa vivência. E a gente sempre achou que poderia haver um colapso financeiro para a bolsa estar corrigindo tanto, e veio um colapso biológico, né? Se é que eu posso falar assim. Então, assim, como que a JHSF enxergou esse primeiro momento de pandemia? Tipo assim, ó, aconteceu a pandemia. E aí, Thiago? Como que a JHSF enxergou a situação? Uhum. Não, acho que assim, o primeiro ponto é que eu acho que nós tivemos sorte no sentido de ter enxergado talvez mais cedo a questão da pandemia. Sorte ou competência? Eu acho que foi mais sorte do que até mesmo a questão de competência, e isso veio muito em função da gente estar, na época em que começou a pandemia na Europa, nós estávamos com um pedaço do nosso time que estava participando de uma feira de moda que acontece em Paris, e por ocasião dessa feira, eles aproveitaram e foram uma semana antes para a Itália. E essa semana que eles estavam na Itália, eles começaram nos relatos ali diários que tinham conosco, a trazer uma visão de que tinha alguma coisa esquisita acontecendo com a dinâmica da cidade, a dinâmica dos negócios. Não era a primeira vez que o nosso time estava fazendo reuniões com essas pessoas naquelas mesmas cidades, então eles traziam uma mensagem até de certa maneira incomodada de que a programação que eles tinham feito ela não ia acontecer, fruto do que as pessoas estavam desmarcando de eventos, e quando tinha esses eventos, um comportamento que não era ali o comportamento normal. E aí você vai juntando os assuntos, conecta isso com aquilo que você está lendo no noticiário. A gente falou, peraí, talvez a gente já tenha que tomar uma precaução com relação ao nosso time. Essas pessoas que estão lá, elas podem ter sido expostas ao vírus. Sim. E quando voltarem para cá, no mínimo elas vão precisar de cuidado. E além delas precisarem de cuidado, pode ser que elas virem aí algum tipo de elemento para criar uma contaminação para as demais pessoas. Então, ali acendeu uma luz já vermelha aqui para a gente. Então, a primeira preocupação foi com essas pessoas. Eu estou falando do mês de fevereiro, tá? Sim, então, a gente já sim. começou a ver hospital, o que podia fazer, os testes, esse tipo de coisa, começou a se envolver muito com esse assunto. E quando vamos dizer que o assunto ficou mais evidente aqui no Brasil, e que, na verdade, a gente teve o nosso processo de fechamento, ele é na virada da primeira para a segunda quinzena do mês de março, né? Março, isso. E naquele momento a gente, assim, eu me lembro, era uma sexta-feira, eu fui almoçar no shopping, Cidade Jardim, e achei o shopping esquisito, assim, uma coisa assim, não tava Não tava o normal. mesmo clima, né? Não tava o mesmo clima. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Aí começa a juntar a liderança da empresa, todo mundo com aquela situação, e falou, olha, vamos ver o que acontece na sexta-feira à noite, amanhã, meio-dia, no sábado,
a gente faz uma reunião e avalia esse cenário como um todo. Essa reunião do sábado de manhã, a gente já saiu dessa reunião decidido que na semana seguinte, ou seja, pouco mais aí de um dia, a gente iniciaria um processo de home office. Então foi correria, foi pegar o pessoal de TI, preparar os computadores para ter todos os aplicativos que precisavam ter, etc. e tal. Então a gente acabou, enquanto grupo, né, da companhia, meio que dividindo para cada um alguns tipos de tarefa. E fato é que na terça-feira da semana seguinte a gente já estava 95% home office, ainda antes de começarem a sair os decretos que levaram ao fechamento das atividades, né? Então, esse aqui foi um momento em que a gente pensou muito em pessoas, sendo elas as pessoas do nosso time, mas também os nossos clientes. Então, a gente falou assim, espera um pouquinho, também é importante que o cliente se sinta seguro e Sim, confortável claro. dentro desse nosso ambiente. E aí começa, quer dizer, a gente, como já estava olhando muito para o que vinha acontecendo na Europa, nesse momento até no próprio Estados Unidos, já tinham acontecido algumas coisas, a gente já sabia o que ia acontecer em termos do que depois ficou chamado aí dos protocolos, né? Então a gente foi organizando a empresa, foi organizando a questão do álcool gel, foi organizando a questão do uso de máscara e por aí colocando essa parte, vamos dizer, da empresa num modo diferente do que era aquele modo de dia a dia que nós estávamos acostumados. E aí começa pensando diretamente nos negócios, né? Houve, num primeiro momento, uma parada geral. Então, assim, o mês de abril foi um mês bem esquisito, mas maio já começou a melhorar bem a parte da incorporação. O aeroporto começou a ter um tipo de procura, porque quem viajava pelo Brasil, ainda sem saber muito de como se proteger, queria viajar de uma maneira mais reservada. Então, também a gente começou a perceber, na verdade, até o aeroporto já em abril. Então, a gente acabou tendo um segundo trimestre onde os negócios nossos que lidam com mais quantidade de público, que são os shoppings, os hotéis e os restaurantes, com um grande impacto de receita, que só não foi maior porque já naquele momento que a gente começou o processo de home office, como a gente já estava com um processo de digitalização bem avançado, para a parte de shoppings, a gente já tinha o CJ Fashion e ele seguiu a sua rota. O Fasano tinha acabado de lançar o programa de delivery deles e foi crescendo semana após semana, então a gente conseguiu... Exponencialmente, né? Pelo que eu estava acompanhando a empresa, essa questão do delivery mesmo foi assim, foi algo notório, né? Porque assim, o que acabou acontecendo é que as pessoas continuaram comendo. Só que ao invés delas comerem no restaurante, elas comeram em casa. Em casa, né? As pessoas continuaram consumindo, só que em vez de ir consumir no shopping, elas mudaram o consumo, ou parte do seu consumo, para o digital, para o online. Sim. Então, assim, o segundo trimestre foi um trimestre assim, de muito aprendizado para a gente, no que diz respeito a esses dois negócios mais impactados, né, que foram os shoppings e a parte de hospitalidade e gastronomia. Já o terceiro trimestre começa o processo reverso, começa um processo de abertura. Então a gente percebe... De flexibilização, né? Vamos falar assim. De flexibilização. Então nós começamos a perceber que julho, agosto, setembro, os meses foram melhorando. E por que eles foram melhorando? Porque a quantidade de horas que nós pudemos trabalhar em cada linha de negócio, ela foi maior. Quem é aqui de São Paulo, eu não posso falar aqui por todos os estados, porque não conheço a regra de todos, mas Sim. Aqui em São Paulo, inicialmente era para o shopping ficar fechado, exceto atividades essenciais. Depois permitiu-se 4 horas, 6 horas, né? E progressivamente ele está indo buscar
à sua normalidade de funcionamento em termos de hora. E o que a gente tem percebido é que o fluxo está voltando. As pessoas, apesar de terem mudado durante a fase mais aguda certos comportamentos, outros comportamentos estão voltando ao normal por aquilo que a gente pode perceber. Então, o fluxo nos restaurantes, as próprias vendas nos shoppings têm voltado. No nosso... Assim, né, Thiago? Graças a Deus, vamos falar assim, né? A vida tá voltando ao normal, né? Porque eu acho que a questão do Covid em si, eu falo isso muito com os grupos e para as pessoas que são próximas a mim. Eu sou militar, então a gente trabalhou assim literalmente na linha de frente, né, da questão do Covid. E o Covid só é banalizado quando ele é número. Quando ele é nome, ele dói no coração. Quando fala assim, ó, a vítima Maria, a vítima João. Então isso é muito sério, né? Então assim, graças a Deus a vida vem voltando. O que eu acho muito legal, Thiago, na JHSF como um todo, é a gente ter muita expressão no nosso grupo, joga no peito e vai, papai. É o seguinte, por que eu gosto da JHSF? Ela tem um leque muito grande, cara. A gente vê a JHSF só como incorporadora. Não, longe disso. Tem torre, tem shopping, aeroporto, vende pra caramba. E assim, quando veio ali aquele resultado do segundo trimestre, eu tomei um choque. Porque eu achei assim, caraca, como que essas empresas vão lidar com esse momento pandêmico? Então assim, foi um choque grande pra gente do grupo e falou assim... Aí a gente até apelidou, né, no bom sentido, a empresa como o nosso monstrinho favorito. Porque, assim, ela é um monstro, cara, no bom sentido. É uma empresa assim, surreal, que vem reportando não somente lucros, mas uma expansão, um EBITDA, um dividendos, um yield assim, sensacional. Então, quando eu mandei mensagem para você falando assim, Thiago, parabéns aí pelo resultado, você deixou bem claro. Parabéns não somente a mim, a todos os colaboradores da empresa. Então, eu acho assim, parabéns mesmo a essa equipe que você tem. Porque nesse atual momento, não é fácil fazer o que você fez. Porque eu olho para o lado as concorrentes, vamos falar assim, tá? Essa questão das concorrentes. Então, assim, a gente teve que adaptar aquela visão, né? Aquela frase que foi muito usada, o novo normal, né? Então, a gente viu que a JHSF se adaptou, né? Ela teve esse poder de resiliência muito grande, é notório através dos números, eu não tenho nem que discutir isso. Nem para quem não gosta da empresa, não tem que se discutir isso. Mas, o que é a empresa hoje? Ela pode pegar, assim, de bom do que aconteceu ali durante a pandemia, que você chega, assim, a pensar e falar assim, olha, essa mudança que a gente teve, ela vai ajudar no momento pós-pandemia. Não sei se ficou claro a pergunta, né? Assim, Não, os pontos positivos? Ficou. Assim, acho que o primeiro ponto, né, e você tocou bem, esse trabalho que está sendo feito na JHSF, ele não é um trabalho de uma pessoa, ele é um trabalho de 3.000 pessoas. Exatamente. Então, eu acho que se não fosse a dedicação, o comprometimento dessas pessoas com a companhia, eu não tenho certeza que a gente estaria aonde veio aí ao longo desse período que empresarialmente e pessoalmente é um período muito difícil, né? Você falou de perda de vidas, a gente tem preocupação com isso, né? São 3.000 pessoas, são 3.000 famílias. Né? Exato. Então, quer dizer, quantas pessoas estão relacionadas a essas 3.000? Quem sabe 9.000, 12.000, 15.000? Né? Então, isso daqui, eu costumo dizer que eu tenho orgulho de ser mais um nesse time de 3.000 pessoas. Então, acho que tem um aprendizado, acho que para todo mundo, de que um time focado, com a cabeça muito bem alinhada naquilo que a gente precisa fazer, ele tem o seu valor. Esses resultados que a gente tem, ou teve aqui mais recente, eles não vêm do período da pandemia. Eles vêm de um trabalho que a empresa faz há 50 anos. E como vários negócios, eles têm os seus ciclos, têm os momentos melhores, os momentos piores, mas se a gente olhar os números da JHSF como um filme, não como uma fotografia, a gente vai perceber que 18 foi melhor que 17, 19 foi melhor que 18, e se tudo correr na linha que está até agora no terceiro trimestre, no quarto trimestre, 20 vai ser melhor do que foi 19. Né? Então, é um trabalho de longo prazo que tá sendo feito, é um trabalho que
trouxe para todo mundo uma clareza absoluta daquilo que a empresa é. Então, você perguntar assim, quem é a JHSF? Isso. A JHSF é uma empresa de 49 anos que tem um objetivo muito claro, que é bem atender o público de alta renda. E por que isso? Porque a gente optou por esse foco. O nosso foco é o cliente de alta renda. A gente acredita que existe demanda gerada por esses clientes e a gente acredita que existem oportunidades de organizar a oferta para atender aquela demanda. Então, dado esse foco no cliente de alta renda, o que são as características que a companhia tem? Acho que a primeira, nós somos uma companhia de relacionamento. Então, existem dois tipos, as de transacionais e as de relacionamento. Então, a gente quer relacionamento. A gente não está aqui no nosso relacionamento por hoje. Ele já vem de algum tempo e a gente está olhando isso por muitos anos mais para frente. Então, é comum aqui na companhia nós termos famílias que 3 gerações da família são nossos clientes. Você só consegue fazer isso se você tiver a primeira geração satisfeita, a segunda geração satisfeita e a própria terceira geração. Pisou na bola em um, irmão, já era. É assim, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação em cuidar bem desses relacionamentos. E o que é isso? Às vezes acontece alguma coisa errada. Ok, a gente vai lá e conserta. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar de atender aquela situação pontual ali que gerou algum tipo de problema. Então, relacionamento de longo prazo é super importante. Segunda coisa que é muito importante para a gente é um aspecto de para que a gente existe. E a resposta é simples. A gente existe para melhorar ou buscar melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. Então, isso aqui é o nosso propósito, melhorar a qualidade dos nossos clientes. Então, quando a gente está no processo de criação de um produto novo, de um serviço, de um empreendimento, a gente tem que responder 4 perguntas, minimamente. Esse produto surpreende, transforma, inspira, realiza o cliente? Se as respostas forem sim, a gente está na direção correta. E para criar esse impacto positivo na qualidade de vida do cliente, nós aprendemos também já há muito tempo que trabalhar num ambiente com diversidade é bom. É bom porque pessoas que pensam diferente, que agem de maneira diferente, nessa etapa do processo criativo, elas trazem ideias diferentes. E é a soma dessas ideias que cria o diferencial que a empresa procura. Uma vez que a gente encontrou, quer dizer, qual é a solução para essa equação complexa, né, para surpreender, transformar, inspirar e realizar o cliente, e, portanto, bem impactar a qualidade de vida dele, aí a gente entra na terceira etapa do processo, que é uma etapa da execução propriamente dita. E é nessa etapa da execução que a gente coloca à frente de tudo qualidade e excelência. Então, para que esse círculo ele seja retroalimentado, a gente precisa pensar a longo prazo, a gente precisa bem impactar a qualidade de vida do nosso cliente e o cliente precisa ficar satisfeito, porque ele recebeu qualidade e excelência. Se ele recebeu qualidade e excelência, retroalimenta o relacionamento do longo prazo. Fideliza, né? Faz aquela fidelização do produto, né? O brasileiro assim, pelo menos o mineiro, né? O mineiro também é bem conservador. Então, uma vez fidelizado, vai passando de filho para neto e vai continuando o segmento mesmo. Isso aí é interessante, né? A gente tem até essa visão também nos nossos grupos, sabe, Thiago? Essa questão que eu acho que é o mais difícil é surpreender, né? A gente não deixa sempre a gente cair, né? Eu falo muito com os administradores isso. A gente não deixa cair naquele modismo, né? Não cair na passada que a gente usa muito no meio militar, que é assim, acomodar com a forma que tá e não deixar de surpreender. Então, a gente sempre tenta procurar inovar para a gente estar fidelizando também, né? Não somente lidar com o cliente, mas também esse público nosso que está nesse mercado, né? Ô, Thiago, uma outra coisa que eu queria falar, não sei nem se você não quiser responder, você não precisa responder também não. Chega e fala a real, fala, não posso responder isso. Então,
Seguinte, a JHSF, ela tem intenção, né, ou talvez tenha algum outro segmento aí, né, que você possa falar para a gente, de fazer investimentos fora do país. Assim, já passou isso pela cabeça de alguém? Já teve essa conversa? Eu falo assim, de hoje para frente, né? Falar assim, olha, a gente hoje a gente tem capacidade de expansão, vamos falar assim, né, em outros países. Pode acontecer isso ou eu estou sonhando demais? Estou falando isso que eu sou acionista, tá? Então, assim, eu tenho esse desejo, mas eu não sei, assim, para você, como é que funciona, né? Não, não, não tem problema nenhum a gente comentar, a gente fala abertamente sobre isso. E a resposta é sim. Nós já temos hoje operação de gastronomia e hospitalidade fora do Brasil, no Uruguai. A gente está no processo de abrir essa operação nos Estados Unidos, em Nova York. Essa é uma operação que ainda está impactada pela Covid como um todo, então, assim, com toda a transparência, a gente está atrasado nesse processo, mas numa situação que ela absolutamente foge à nossa questão do controle, mas que ela vai acontecer um pouco mais atrasado com relação ao que estava previsto, mas na nossa previsão, nem na de ninguém, estava aí A uma pandemia. pandemia de 9 meses, né? Então, acho que essa é a contextualização. E acho sim que com o andar dos anos, o mesmo modelo que nós estamos vendo para Nova York, ele pode ser replicado em algumas outras cidades mundo afora. Thiago. Eu chego até a arrepiar, viu? Nossa, sim, ver a JHSF nesse nível, pra gente. Talvez pra quem é da JHSF, assim, é mais um, não, cara. Assim, pra gente é surreal, tá? Surreal e assim, orgulha, né? Orgulha da gente ter tantos estudos aí com relação à empresa, assim, estudos gráficos, técnicos, fundamentalistas, mas isso pra gente, assim, ó, pra mim é um grande spoiler, hein? Pra mim é um grande spoiler essa demanda externa aí da JHSF. Fico muito feliz aí, foi uma das perguntas mais faladas aí pra gente. Uma grande coisa também que a gente gostaria, assim, de saber a previsão de lançamentos, assim, concretos mesmo para 2021, Thiago, assim, digo assim, né? A gente acompanhou ali alguns processos que estão em andamento da JHSF, tá? Não vem ao caso ficar falando, assim, quantos são, mas 2021, vamos falar assim, 2021, eu sou acionista e estou com a minha poupança lá que está rendendo 0,20% no mês, né? E quero comprar mais ação da JHSF. 2021 seria um ano para a JHSF falar assim, olha, a JHSF continua nessa pegada? Olha, eu acho que assim, o que a gente pode falar para 2021 é que tudo vai depender muito dessa questão ainda de saúde, né? Eu não sei qual foi a expressão que você usou agora há pouco, mas eu gostei dela, que a gente teve, repete aquilo que você falou logo no início, que a gente teve não era uma crise que gerou a correção, mas foi uma crise de saúde, é isso que você... Foi um colapso biológico, né? Que a Um gente... colapso biológico, né? Tudo vai depender de como avançar, acho que a questão do colapso biológico, né? A gente tem planos de lançar uma fase nova de Boa Vista, né? Dentro lá do Vila de Boa Vista no ano que vem. Isso já estava nas nossas previsões, que esse projeto do Boa Vista Village. Ele é um projeto de vários anos, então a gente tem uma fase prevista para lançar no ano que vem, e nós estamos trabalhando também para fazer o lançamento de um empreendimento aqui em São Paulo, num terreno que nós compramos agora no mês de julho, que fica, para quem é de São Paulo, em frente à Ponte Estaiada, que é um projeto residencial com shopping center integrado, né? Então, Que é isso? na parte imobiliária, tem esses dois projetos para a gente fazer. Na parte de shoppings, agora, no final do mês de novembro, nós devemos inaugurar o CJ Shops. Eu, inclusive, tive visitando as obras esse final de semana e fiquei encantado com o que o time fez lá. Assim, trabalho de arquitetura maravilhoso, paisagismo. Assim, é um empreendimento que está muito bonito. A gente inaugura agora no finalzinho do mês de novembro. Tô lá, hein?
E depois a gente tem para o ano que vem a inauguração da expansão do Shopping Cidade Jardim. Nós estamos terminando agora a construção da nova área de estacionamento, porque a área antiga de estacionamento ela vai ser convertida em área de lojas. Então, no transcorrer do ano que vem, a gente tem esses movimentos aí para fazer, e tudo aí dentro de um cronograma de médio e longo prazo que a gente desenhou para a companhia. E é um dos shoppings mais bonitos de São Paulo, né, Thiago? Se for olhar assim, colocar no Você não vai papel. perguntar isso para mim, né? Você não vai perguntar isso para mim, pergunta para o outro. Mas pô, aí, parece até filme. Eu seja sincerão aqui. Tem que ser um sincero, fala a verdade. Mas assim, eu me surpreendo. Além de eu ser suspeito para falar, o que eu vou falar vocês não vão acreditar, mas eu sou cliente do shopping muito antes de vir trabalhar na JHSF. Sério? Eu moro há muitos anos. Tipo, sonhava? Vou comandar isso aqui um dia. Não foi assim. Foi diferente. Foi, na verdade, porque quando o Shopping Cidade Jardim foi inaugurado, e essa história tem 12 anos, ele trouxe para a região da cidade onde o shopping está instalado, serviços que quem morava próximo ali do shopping tinha que se deslocar para regiões muito distantes. E como eu sempre morei muito próximo dessa região, eu estava acostumado para qualquer coisa que eu queria um pouco melhor, eu tinha que me deslocar muito mais tempo do que acabei tendo que me deslocar a partir do momento que o shopping foi inaugurado. Então, assim, de 2008, quando o shopping é inaugurado, até 2015, eu não trabalhava na JHSF, mas eu já era cliente da JHSF. Depois de 2015, então, eu sou suspeito para dar essa resposta. E o bom quando a gente é cliente é que a gente olha, né, com outro olhar, né? Fala assim, opa, né, a gente tem que mudar isso, mudar. É igual quando a gente conversa muito com alguns CEO também do gênero alimentício, né? Eu acho interessante eu vou pedir hoje na minha casa aqui, né, para me experimentar o produto que eu estou fornecendo para o mercado, né? Então, quando a gente é cliente ali, eu acho que o olhar também é diferenciado, né? Como cliente também de telefonia, etc, muda muito. Thiago, assim, você falou, deixou bem claro, né, que a JHSF, ela entrou nessa lacuna e viu a possibilidade não somente de um mercado que poderia gerar, né, esse ganho para a JHSF, também gerar essa concorrência leal, vamos falar assim, que é esse público de alta renda, né? A gente percebe também que em últimos governos a gente teve bastantes incentivos, né, para o público de baixa renda, com vários programas sociais, etc, etc. Isso altera de alguma forma, assim, é curiosidade minha, tá? Isso altera de alguma forma assim, a visão que a empresa tem, ou ela fala assim, não, a gente segura a onda aqui, joga no peito aqui que a gente vai? Ou dá aquela pulguinha assim, caraca, será que naquela área também ali seria uma boa ou não? Porque assim, eu falo assim, porque eu mesmo só mexo com ações. Se você me perguntar sobre dólar, índice, sei lá, Forex, eu não sei nada, né? Então assim, eu quis me especializar numa área. Então a gente fala muito assim, o pato, né? O pato, ele corre, ele voa e nada, mas ele faz os três mal. Então assim, eu sempre quis me especializar e tornar-se referência no que eu faço. A JHSF, desses anos todos, né, que a gente já viu já, nessas décadas, já passou pela empresa atender esse público de baixa renda ou nunca foi almejado esse tipo de situação? Não, passou, isso talvez há 10 anos atrás, mas nós percebemos que seria um erro. Então, da mesma maneira que a empresa entrou, a empresa saiu, absorveu lá na época vamos dizer, aquele prejuízo, e ficou muito claro que nessa tomada de decisão de que o objetivo da empresa ele tem que estar muito casado com aquela lógica que a gente falou instantes atrás. Então, assim, a gente é uma empresa que desenvolveu uma habilidade e uma experiência aqui para trabalhar com o público de alta renda. Sim, sim. Então, se a gente for fazer um produto para público de baixa renda, a gente vai ter que aprender do zero. Certo, entendi. Então, entendi. Não é aqui que a gente quer desenvolver a empresa. O que a gente quer desenvolver a empresa é fazendo
cada vez melhor, sendo cada vez mais relevante, cada Melhorar, vez melhorar mais a partir daqui, né? Isso. Entendi. Mas assim, é uma pergunta que a gente sempre lidar muito, né? Em grupo, em chat, em fóruns, né? Sobre isso sempre levou essa curiosidade. Uma outra coisa, tô cheio de perguntas, né, Thiago? Então, assim, muita coisa porque a gente gosta muito mesmo. Você vê ali no meu Instagram o tanto que eu falo ali da JHSF também. Então, assim, eu gosto bastante da empresa. Vamos falar assim, considerando o valor justo de mercado, né? Porque a gente tem ali um valor justo de mercado, né? JHSF, etc, etc, etc. A gente percebe esse valor agregado cada vez maior da JHSF com os anos. Digno, né, de uma boa gestão, isso é fato. Você acha que ainda há espaço para a JHSF crescer mais? Por exemplo, a gente fala muito naquela expressão, né, no market share, né? Então, assim, há ainda espaço, porque, igual eu falei, o leque é grande. A gente tem aeroporto, tem torre, tem shopping, incorporado, apartamento, etc, tudo. Mas ainda há espaço para a JHSF crescer mais? Existe isso ainda ou não? Eu talvez divida com vocês aqui alguns números e aí acho que cada um pode tirar a sua conclusão, tá? Mas a gente, quando faz estudos sobre o mercado de segunda residência aqui no Brasil, a gente chega à conclusão de que tem espaço para 300 mil famílias. Hoje, na Fazenda Boa Vista, a gente tem um pouco menos do que 1.000 famílias, no Boa Vista Village vai ter também um pouco menos do que 1.000 famílias. Vamos falar 2.000 famílias, num universo de 300 mil. Quando a gente pensa no negócio, por exemplo, do aeroporto, pouca gente sabe, mas o Brasil é o segundo maior mercado no mundo de aviação executiva. Eu não sabia, Ele só fica atrás dos Estados Unidos. A gente, aqui no estado de São Paulo, tem quase 4.000 aviões que estão baseados no estado de São Paulo. O nosso objetivo é um pouco mais modesto. A gente quer ter 200 aviões operando lá no aeroporto Catarina. Sim. Tá? Se a gente for olhar o que está acontecendo aí no mercado financeiro, né? Se a gente olhar o noticiário de 1, 2, 3 meses atrás, vai ver aí a guerra que está tendo pelo pessoal do private banking. Por que isso? Porque esse nicho do mercado ele está crescendo. E é esse mesmo nicho que é o nicho dos nossos clientes. Então a gente tem uma expansão dessa nossa base de clientes que ajuda a gente, olhando para frente, entender aonde estão as nossas oportunidades de crescimento. E sem perder aquele foco no relacionamento de longo prazo, no transformar a qualidade de vida do nosso cliente e no fazer com qualidade e excelência e crescendo a empresa para atender esse público. Entendi, bacana. Até legal, né, essa situação, porque a gente nos depara muito com esses termos aí, né, em várias empresas. Então eu gosto muito da JHSF por causa desse leque, né? Então não é uma coisa tão focalizada. Se por acaso acontece uma crise nesse segmento, a gente tem para onde correr, né? Vamos falar assim. Pelo menos o acionista, a gente pensa muito nisso, tá, Thiago? A gente pensa nessa saída, né? Desculpa a sinceridade, mas é assim, o acionista está preocupado com isso, né? Deixa eu pegar um gancho aqui no que você está falando, porque eu acho que Sim. O que a gente olha muito é o cliente de alta renda. Então, se esse cliente está consumindo ou não está consumindo, é o que vai impactar o nosso negócio. Certo. Sim. Então, toda vez que esse cliente está expandindo o seu consumo, facilita o crescimento do nosso negócio. Toda vez que ele contrai o consumo, vai gerar algum tipo de retração. E é impressionante, isso que sim, nossa, eu fico louco e como que os seus números são assim, são estrondosos, né, no meio de uma pandemia, mas sem noção, é aprender mesmo com os bons, né? Thiago, assim, já finalizando praticamente já, eu vi que muitas, né, a gente pega aí vários veículos de comunicação informaram aí do alto índice de aumento de CPFs na Bolsa de Valor, né, de pessoas físicas. A gente tem dados assim surpreendentes, né, do aumento, não somente das pessoas físicas e até mesmo das mulheres em si, né, que a gente agregou bastante aí nesse momento de pandemia. Foi uma saída para muitas pessoas, sabe, Thiago?
A gente tem gente no grupo que ficou aí 2, 3 meses com a lojinha fechada, com o salão de beleza fechado. Então essa pessoa começou a pagar as contas com o mercado financeiro, isso é fato. Isso impacta de forma positiva para a empresa, esses números de pessoas físicas como acionistas, vamos falar assim, né? Isso é bem visto pela empresa, ter essa proximidade, né, vamos falar assim, das pessoas físicas comprando, sendo acionista, acreditando no prospecto da empresa. Isso assim, como isso é absorvido internamente? Eu acho que primeiro que a gente, empresa de capital aberto, não controla a base acionária, né? Então, Sim, acho que sim. a base acionária, ter ou não ter pessoa física, acho que ela é uma consequência da decisão do investidor. Certo. Então, acho que aqui, sendo bem transparente com vocês, a companhia ela é muito passiva nesse aspecto, né? Sim. O que a gente procura fazer como área que se comunica com investidores é tentar trazer uma linguagem que seja acessível para todas as Legal. pessoas, né? Isso é Hoje muito legal. Isso é muito eu vou legal. Muito contar, eu legal. vou contar uma história que ela é verdadeira e até hoje é um dia especial. Hoje é aniversário da minha mãe, né? Ó, E eu, parabéns e à eu mãezona então, hein? daqui a pouquinho até eu tenho que correr lá para a gente vai jantar juntos. Oh. E aí, eu costumo dizer para o pessoal aqui, quando a gente for escrever alguma coisa, a gente tem que escrever para que a minha mãe entenda. Nossa, cara, exatamente. Quando você terminar, eu vou te falar uma coisa. Exatamente. Isso aí, perfeito, perfeito. E acho que algumas pessoas que estão aqui acompanhando a gente já devem ter trocado mensagens com a Mara, que é a head aqui da área de Ah, relação com um investidores. beijão pra ela também, viu? Porque pra ela assim, é fantástica, né? Ela manda, ô Rui, tá tudo resolvido? Como é que tá? E como é que tá isso aí? Eu falei, relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. Um beijão pra ela aí. Tem uma turma de feras aí que trabalham no SRI, que é a Amanda, a Cleide e a Mara. Então, a pergunta é sempre o seguinte: a mãe de vocês está entendendo o que a gente está escrevendo? Porque se elas estiverem entendendo, aqui não tem nenhum desmerecimento, é porque a gente está falando com uma linguagem simples, uma linguagem acessível. Objetiva, né? E eu vou dizer para vocês, não é fácil isso, porque quando a gente olha esse processo, os materiais que são produzidos para a comunicação com o investidor, tem um material que é muito complexo de ler, que é uma demonstração financeira. Se a gente deixar na mão de advogado para escrever texto de comunicado ao mercado, fato relevante, parece que você está fazendo primeiro uma pós-graduação em direito Na para boa, depois entender. fica um saco, essa é a verdade. Fica um saco, Então a ninguém gente lê procura, nada e passa pra frente. a gente procura talvez entregar assim um pouco mais mastigadas as informações. Não quer dizer que esse processo seja perfeito, mas a gente está na realidade buscando melhorar essa comunicação. Tornando esse processo mais acessível para as pessoas, né? Então, por que a gente está fazendo aqui uma live? Porque você me procurou, você falou, olha, você pode vir aqui? Eu falei, posso, assim, eu acho que o meu papel aqui é oferecer um pedaço do meu tempo também para atender investidores que queiram saber um pouco mais sobre a companhia, né? Sim. Então, o que nós procuramos fazer? Todas essas lives que a companhia fez, elas vão para o YouTube. Então, assim, por que no YouTube? Porque todo mundo usa YouTube hoje. Então, tá lá para facilitar. Quem não puder assistir hoje, vai assistir amanhã, vai assistir sei lá, no transporte, vai assistir no momento em que lhe for conveniente. Mas eu acho que o que a gente está procurando fazer como empresa, e aqui eu quero lembrar de um chefe que eu tive 15 anos atrás, ele falava assim para mim, Thiago, a gente nunca vai ser a maior área de RI do Brasil, mas eu quero que ela seja a melhor, né? Eu não sei se a gente é a melhor, mas eu acho que a gente é um time de pessoas que são, vamos dizer, que se incomodam o tempo inteiro procurando melhorar. Espero que a gente consiga melhorar. Se a gente não estiver melhorando, avisa que a gente volta a fazer de um método mais tradicional. Mas voltando ali à sua pergunta, eu acho que essa questão da entrada de muitas pessoas na Bolsa, eu acho que ela tem um ponto de atenção para todos nós, né? Investir em Bolsa, ele tem riscos. Sim. E eu acho que as pessoas precisam, antes de assumir riscos,
entenderem o que elas estão fazendo. Até porque quando a gente sai de uma posição talvez mais passiva, de deixar o nosso dinheiro na caderneta de poupança ou no fundo de renda fixa, a gente está lá com o nosso dinheiro guardado, mas tem um profissional que está tomando conta daqueles recursos. Então, acho que as pessoas que têm mais experiência em mercado financeiro, eu não tenho tanta assim, eu tenho só uns 35 anos de experiência em mercado financeiro. Pouquinha. Não existe, assim, não existe dinheiro que vem de graça, não existe milagre. Pode ser que uma vez a gente presencie um milagre, mas viver do milagre não é crível. Então, acho que as pessoas têm que estudar, têm que aprender. Não querendo polemizar com o que eu vou falar, mas Claro. investir em ação deveria ser um processo muito parecido com a pessoa começar a dirigir o carro. Tem que fazer um curso teórico e tem que fazer um curso prático com uma pessoa ali que é o tutor da autoescola, ajudando nos primeiros movimentos. E para quem aqui já dirige, e eu vou usar o meu exemplo, eu bati várias vezes o carro nos primeiros anos que eu tirei carta. Sim. Porque eu corria no lugar errado, achava que o carro ia passar no lugar que não passava. Então, eu tive perdas aprendendo a dirigir. Né? Assim, então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado em como fazer. Né? Então, a gente não pode esquecer que existe fundo de ação. Não tem problema investir via fundo de ação. Sim, você está deixando o seu dinheiro na mão de um profissional, de um gestor, profissional, né? Que ele passou por todo esse processo antes da gente ter passado. Quer pegar um pedacinho pequeno e quer ir fazendo sozinho? Ok, mas entende que ao fazer isso, pode ser que você vá construindo de maneira correta aquele processo de crescimento, né? Pode acontecer de você perder aquele dinheiro. Então, toma cuidado, porque é o seu dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro. E apesar de só ter 35 anos de experiência, a maior parte do meu dinheiro ela fica em fundos. Até porque eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro acompanhando tela ali, como algumas pessoas conseguem fazer. Então, acho que aqui fica só, acho que essa mensagem aí de cautela para as pessoas, para que também no final do dia elas tenham o rendimento aí condizente com o nível de risco que estão tomando. Exatamente, Thiago. É importantíssimo, né? Até agradecer, né, por essas palavras, porque isso é muito importante. Eu uso muito um termo no nosso grupo, cuidado com quem vocês acreditam, né? Não existe, igual você falou mesmo, não existe milagre, né? Então, o que vem promovendo, o que vem fazendo essa promoção do mercado, a gente chega a ser agressiva e estúpida de algumas pessoas fazerem o que fazem, promessas e promessas no mercado de renda variável, e a gente tem que saber mesmo, a gente tem que estar ligado quais são os nossos riscos, né? E assim, e se a gente não perde, igual muita gente me perguntou, cara, quando você começou a operar, como é que era? Então assim, a gente tem que perder, a gente perde pra gente começar a tomar aquelas pauladas, né? Aquelas pancadas pra gente ir... os calos, né? Igual aquele... Eu não sou muito bem em provérbio não, tá? É provérbio que fala, tia? Não, é ditado popular, né? Sou muito bem nesse negócio. Tem os dois. Aquele negócio de cara bebe, cai, ninguém vê o cara caindo. Não tem um negócio assim, negócio de bebida aí que eles falam aí. Então assim, ninguém vê, né? Ninguém vê, tipo assim, o que a gente perdeu, só vê os ganhos. Então assim, isso é muito importante. Não, acho que é importante você estar, só para terminar sim, com esse sim. assunto, eu já te devolvo a palavra. Eu acho que eu tenho a felicidade de ter começado muito cedo, porque o meu avô paterno que me educou financeiramente, né? Então, eu tinha lá 10, 11 anos quando essa história toda começou. Então, assim, eu comecei a aprender muito cedo com ações. Mas eu até hoje me lembro das bobagens gigantescas que eu fiz em 2008, quando a gente teve um crash gigante de bolsa, entendeu? Então, exatamente. assim, o que me ajudou muito agora, em 2020, a não cometer os mesmos erros. Eu cometi outros, mas aqueles lá não. Sim, concordo, verdade. Thiago, eu sei que assim, são centenas e centenas de perguntas, eu sei que a gente tem muito mais a descobrir sobre a empresa, mas esse tempo eu acho que foi valioso, tá?
Eu não tem como descrever outra palavra, poderia ficar falando aqui discurso, igual todo mundo faz, mas eu não sou assim. Sou muito sincero no que eu falo. Eu acho que a palavra melhor que resume esse momento aqui com você é orgulho. Orgulho de estar presente, né, de uma pessoa assim, que muitos admiram, tá? Pelo profissional que é e pela história que teve, que a gente pesquisou sobre a sua história também, né? Foi dando aquela bibliografia. Então, parabenizar pelo que você se tornou, tá? De onde você veio, toda a sua trajetória e por colocar a JHSF no nível, tipo o meu galão, tá? No Campeonato Brasileiro. Não sei se acompanha futebol, mas tipo o meu galão, voando. Então, assim, é um orgulho para mim poder fazer parte dessa live e poder estar ouvindo e conselhos, né? Você acabou de dar um conselho para mim aí. Agradecer ao pessoal do grupo, né? Todo o grupo, todos os administradores e querer falar assim que seja rotineiro, né? Esses encontros com a gente, porque eu já estou falando, estou aguardando um resultado top no próximo trimestre, porque eu confio demais na empresa. Eu queria desejar para você toda a sorte não, toda a competência, que Deus possa iluminar e afastar todo o mal da sua vida aí, né? E um beijão também para sua mãe aí, que é aniversário dela, né? Se não fosse ela, a gente não tava aqui. Bom, primeiro, obrigado aí pelo beijo na Dona Maria. Daqui a pouco eu vou estar lá com ela e pode deixar que eu faço às vezes. Segundo, eu acho que nesse comentário que você fez de orgulho, quer dizer, eu aqui tenho que ter orgulho de ser uma pessoa privilegiada, de poder trabalhar com essas 3.000 pessoas que estão aqui todos os dias fazendo o possível, aquilo que dá para fazer para que a gente cumpra com os propósitos empresariais da JHSF e com isso a gente trazer o melhor resultado que a gente conseguir para os nossos acionistas. Eu acho que esse é o papel que a gente aqui, do lado de cada mesa, né, tem para fazer aí perante todos esses acionistas que confiam que a gente está todos os dias pulando cedo da cama, voltando tarde para dormir, mas sem deixar a peteca cair. Então, acho que essa tranquilidade eu tenho, de trabalhar com essas pessoas que são, na verdade, a grande força que faz a JHSF tá desempenhando do jeito que ela está desempenhando. Então, muito obrigado a você pelo bate-papo aqui, informal. Eu gosto muito de futebol, mas eu acho que eu sou meio que um ET, porque eu não torço para ninguém no futebol. Eu gosto de ver o circo pegar fogo, na verdade, então eu fico cutucando sempre os que perdem ali e é um barato, né? Mas com relação ao Atlético Mineiro, olha. não vou falar, porque já vai começar a se pegar aqui. Ali, olha no fundo ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá lá. Tô vendo. Thiago, meu muito obrigado. E só para encerrar de vez, vocês vão ficar até amanhã e tem aniversário da mãezona. Ó, a gente aprende uma coisa no militarismo, e quem é militar que acompanha, meu grupo é cheio de militar, pelo Brasil inteiro, fala o seguinte: os bons tempos não forjam o bom soldado. Pelo contrário, os maus tempos que forjam o bom soldado. Ou seja, pode ter certeza que toda essa pandemia que a JHSF está vivendo vai forjar uma empresa do caralho. Desculpa a palavra, vou falar, mas vai forjar uma empresa top, que já é, mas está vindo aí muita coisa boa. Meu muito obrigado, meu beijo aí a todo mundo da JHSF e que ano que vem, os próximos anos, a gente continua junto aí. Obrigado, meu irmão. Valeu, viu? Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.